pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E agora a gente vai para uma aula gravada, né? Vamos colocar mais lenha aí nessa fogueira, colocar um pouquinho mais de conhecimento na sua cabeça. E a gente vai trabalhar hoje comparação de decimais. Então, a gente vai começar na comparação de números decimais, depois a gente vai comparar as frações, vamos transformar a fração em decimal, decimal em fração. Vai ser uma aula super bacana, cheia de conhecimento, cheia de coisas novas. Vamos lá? Então, olha só, o objetivo da nossa aula de hoje é comparar e ordenar números decimais, cuja representação decimal é finita, fazendo uso da reta numérica. E aí você pensa, e o que eu preciso saber para conseguir entender esse conteúdo? Para entender esse conteúdo, precisamos relembrar que um número decimal pode ser escrito em sua forma de fração e vice-versa. Ou seja, uma fração pode ser escrita em forma de decimal e um decimal também pode ser escrito em forma de fração, estabelecendo relações entre essas representações. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Para começar, vamos lá? Olha só. Eu falo direto em sala, né? Estão prontos, pessoal? Quero ouvir daí de casa. Estamos, capitão. Eu não ouvi direito. Estamos, capitão. Então, prontos para mais conhecimento? Pessoal, olha só. Para a gente poder começar, a gente tem que relembrar que um número decimal, ele pode ser escrito na sua forma, com uma parte inteira e com uma parte decimal. Né? A gente sabe que todo número decimal tem uma parte inteira e uma parte que é o que a gente chama de decimal. Aqui, pessoal, eu coloquei para a gente relembrar. Então, na parte inteira, segue como a gente viu a vida toda. Eu tenho unidade simples, dezenas, centenas, teria unidade milhar, mas aqui eu coloquei só até a centena. Mas você sabe que, se fosse necessário, o número continuaria para cá. E aqui, que é né, a minha parte decimal, eu tenho os décimos, os centésimos, os milésimos, décimos de milésimos, centésimos de milésimos e milionésimos. Lembrando que o que mais, né, usualmente a gente trabalha mais com os décimos, centésimos e milésimos, que são as 3 casas decimais. Mas eu posso, sem problema nenhum, dependendo do que eu quero colocar, né, do valor que eu quero colocar, ter uma quantidade maior de casas decimais. Isso aqui eu só coloquei para que a gente pudesse relembrar mesmo os nomes. Por quê? Porque na comparação de números decimais, a gente tem que analisar 2 casos. Pensa comigo. Primeiro, a gente vai analisar quando as partes inteiras forem diferentes. Então, todas as vezes que as partes inteiras forem diferentes, a gente vai ter algo para analisar, uma forma de pensar. E quando as partes inteiras forem iguais, a gente vai ter uma outra forma de pensar. Vamos ver como é que acontece? Aqui eu tenho... aqui o que acontece? Eu tenho esses sinais aqui para a gente poder fazer a nossa comparação. Então, usamos esses sinais para compararmos os números. Maior, menor ou igual. Ou então, como a gente fala muito em sala, né? A boquinha do jacaré está aberta para o maior número. O jacaré faminto come sempre o maior. Então, a boquinha do jacaré vai estar aberta para o maior. E aí, a gente vai estabelecer, então, sinais de maior, menor ou igual. Aqui a gente tem um slide cheio de conhecimento, porque, olha só, a gente coloca assim, quando as partes inteiras são diferentes, o maior número é o que tem maior parte inteira. Isso aqui você sabe, né? Você prefere receber do seu pai e da sua mãe R$2,35 ou receber do seu pai e da sua mãe R$15,28? Claro que você vai preferir R$15. Por quê? Porque você sabe que R$15,28 é maior que R$2,35. Então, como é que você pensou rapidamente que um é maior que o outro? Como é que você fez essa comparação? Você pegou a parte inteira. Então, olha só, eu coloquei aqui, quem é maior? 2 inteiros e 4 décimos ou 3 inteiros e 58 centésimos? Pensa comigo. O maior número vai ser, eu tenho aqui as partes inteiras diferentes. A parte inteira é 2 e no outro a parte inteira é 3. Automaticamente,
Como 3 é maior que 2, automaticamente 3 inteiros e 58 centésimos é maior que 2 inteiros e 4 centésimos. Então, é isso que a gente afirma. Afirmamos que 3 inteiros e 58 centésimos é maior que 2 inteiros e 4 centésimos. Ficou fácil? Sem problema. O que a gente pensou? Somente na parte inteira. As partes inteiras são diferentes, resolvemos o nosso problema. Aqui, galerinha, o que eu fiz? Eu trouxe também esses números aqui marcados na reta numérica. E aí, primeiro a gente vai relembrar como é que a gente vai inserir esse número decimal na reta numérica para que a gente possa fazer a comparação na própria reta. Vamos pensar comigo. Olha só, 2 inteiros e 4 décimos. Concorda comigo que é 2 mais alguma coisa? Esse número ele vai estar entre o 2 e o 3. Então, ele vai estar nesse intervalo aqui, ó, entre 2 e 3. Esse é o intervalo que se encontra o número. Agora, eu vou para os meus décimos. Eu tenho 2 inteiros e 4 décimos. Pessoal, essa reta numérica, ela foi organizada primeiramente com os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4. A gente sabe, né, que essa reta vai continuar aqui, mas a gente parou exatamente em 4 unidades. E aí, ó, perceba que de 0 para 1, eu dividi em 10 partes iguais. De 1 para 2, eu dividi novamente em 10 partes iguais. A mesma coisa aconteceu de 2 para 3 e a mesma coisa aconteceu do 3 para o 4. E aconteceria do 4 para o 5, do 5 para o 6 e assim sucessivamente. Tá? Agora, aonde eu vou marcar o 2 inteiros e 4 décimos? Eu não sei que ele está nesse intervalo entre 2 e 3, então basta que aqui eu conte 4 décimos, ó. 2 inteiros e 1 décimo, e 2 décimos, e 3 décimos. Aqui vai estar exatamente 2 inteiros e 4 décimos. Então, marcado exatamente nesse pontinho aqui, eu tenho 2 inteiros e 4 décimos. Tudo bem? Aí você fala, professora, agora vai ficar difícil, porque eu tenho 3 inteiros e 58 centésimos. Nada de difícil. Por quê? Porque eu sei que ele está entre 3 e 4. Ele é 3 mais alguma coisa. Então, ele é 3 mais 58 centésimos. Então, ó, no décimo, eu teria que verificar primeiro os 5 décimos. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Concorda comigo que esse 58 ele vai estar exatamente entre os 5 décimos e os 6 décimos? É como se aqui, pessoal, nesse intervalo pequenininho aqui, nós fizéssemos de novo a divisão em 10 partes iguais e eu pegasse a 8ª parte. Só que isso não é necessário ser feito. A gente só precisa marcar o número, como eu sei que ele é maior que 3 inteiros e 5 décimos e menor que 3 inteiros e 6 décimos, a gente vai marcar ele um pouquinho mais próximo do 3 inteiros e 6 décimos, porque a gente sabe, né, que ele já é um pouquinho mais próximo desse número. Então, ele vai ser marcado exatamente aqui, ó, exatamente nesse ponto. Tudo bem? Aí, o que a gente consegue observar? Somente de olhar a reta numérica, você conseguiria me falar, professora, 3 inteiros e 58 centésimos é maior que 2 inteiros e 4 décimos. Se nós não tivéssemos falado absolutamente nada do que falamos aqui em cima, somente de visualizar a reta, você conseguiria me responder. Por quê? Porque quanto mais, né, o número estiver distante do zero, né, quanto mais ele estiver à direita, maior vai ser esse número. Por que a direita, professora? Porque a gente não sabe que a reta numérica ela é crescente, então aqui eu tenho 6, o 7, o 8, o 9, o 10, e aí vai embora. Então ela é crescente. Para cá, ela vai crescer. Ou seja, quanto mais à direita esse número estiver, maior então ele será. Vamos ver um outro slide? Aqui, o que acontece? Pensa comigo, pessoal. Eu tenho agora que analisar 2 inteiros e 25 centésimos e 2 inteiros e 7 décimos. Tem um problema. Professora, aqui a minha parte inteira ela é igual. Tenho 2 aqui, tenho 2 aqui. O que eu vou fazer? Eu vou analisar, então, a minha parte decimal. Eu vou verificar quem é maior, 25 ou 7? Professora, então 25 é maior. Não.
para que a gente consiga comparar as partes decimais, eu preciso que elas estejam com a mesma quantidade. Aqui eu não tenho décimos e centésimos, aqui eu só tenho décimos, então eu vou ter que inserir um zero aqui para que elas fiquem iguais. Vamos ler o que eu coloquei? Coloquei assim, ó, quando as partes inteiras são iguais, o maior número é o que tem a maior parte decimal. É necessário igualar o número das casas decimais, acrescentando zeros, para depois, então, comparar. Quem é maior, 2 inteiros e 25 centésimos ou 2 inteiros e 7 décimos? Bom, eu preciso, né? A gente falou que eu preciso igualar as casas decimais. Então, ó, aqui eu não tinha duas casas decimais, o 2 e o 5. Eu tenho uma aqui, eu acrescentei um zero. Professor, eu posso? Posso. Eu posso acrescentar os zeros, certo? Eu posso acrescentar e eu posso tirar também, para que as casas decimais fiquem iguais. E agora sim eu vou analisar. Quem é maior, 25 ou 70? Claro, obviamente, você sabe que o 70 é um número maior. Então, a gente afirma que 2 inteiros e 70 centésimos é maior que 2 inteiros e 25 centésimos. Tudo bem? Pessoal, e agora? Como é que a gente vai fazer com essa reta numérica? Vamos colocar esses números na reta numérica e verificar quem é maior que quem? Ó, 2 inteiros e 25 centésimos. A gente sabe que é 2 mais alguma coisa. Então, ele será marcado entre o 2 e o 3. Tudo bem? Agora eu tenho que procurar o 2,2, 2 inteiros e 2 décimos, ó, 2,1, 2,2. Eu sei que ele está entre 2,2 e 2,3. Como é 2 inteiros e 25, ele vai estar exatamente nessa, de onde no meio, né? Ele vai ser marcado ao meio. Então, exatamente nesse ponto eu tenho 2 inteiros e 25 centésimos. Ficou claro? Vamos agora para o 2 inteiros e 7 décimos. O 2 inteiros e 7 décimos fica fácil, porque ó, aqui eu tenho 2 inteiros e 1 décimo, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7. Exatamente aqui eu vou marcar, então, o 2 inteiros e 7 décimos. Tudo bem, pessoal? Dúvidas até aí? Aí, somente em olhar a reta numérica, você vai me dizer o quê? Professora, 2 inteiros e 7 décimos realmente é maior que 2 inteiros e 25 centésimos. Por quê? Porque ele está mais à direita, né? Na reta numérica, ele se localiza mais à direita do número. Tudo bem? Dúvidas até aí? Vamos seguir. Agora, olha só. Eu só quero usar a reta numérica, não quero mais pensar em outra coisa. Somente usando a reta numérica, nós seríamos capazes de identificar e verificar quem é maior que quem? Vamos ver, ó. Eu tenho 2 inteiros e 45 centésimos e tenho 3 inteiros e 8 décimos. Aqui ficou fácil, né, pessoal? Ó, aqui eu marquei o 2 inteiros e 45 centésimos entre o 2 e o 3. E aqui, como não tinha, né, a divisão das partes, a gente colocou ele um pouquinho mais, pegamos a metade aqui do segmento, ó, e coloquei, então, ele um pouquinho mais para cá, para a gente falar que exatamente aqui eu tenho ponto 2 inteiros e 45 centésimos. E o 3 inteiros e 8 décimos, ele vai estar entre 3 e o 4. Perceba, pessoal, como não tem a divisão aqui das 10 partes, ele vai estar, ó, ele será marcado mais próximo ao 4 do que ao 3, porque ele já é um pouco maior, né? Então, ele já está mais para 4 do que para 3. Então, aqui é o 3 inteiros e 8 décimos. Somente de visualizar a reta, eu consigo estabelecer e identificar que esse número é maior que esse número, certo? Aqui você pode lembrar assim, professora, também as partes inteiras que a gente falou nos slides anteriores. Realmente, aqui eu sei que o 3 é maior que o 2, então 3 inteiros e 8 décimos é sim maior que 2 inteiros e 45 centésimos. Olha esse aqui, pessoal, isso daqui dá uma confusãozinha aí na mente. Eu tenho 8 inteiros e 3 décimos, e aqui eu tenho 8 inteiros e 3 centésimos. Professora, eu posso tirar esse zero? Não pode tirar esse zero, certo? Porque se você tirar esse zero, você está falando que o que é centésimo vai virar décimo.
Não pode tirar esse zero, tá? E aonde eu marcaria o 8,3? Eu sei que ele está entre o 8 e o 9. O 8,3 a gente dividiria, então, isso daqui em 10 partes iguais, e eu pegaria, então, a terceira, porque ficaria 8,1, 8,2, 8,3. Agora, pensa comigo, 8,03, ele é menor, ele é tão pequenininho que ele é menor que o 2 inteiros e 1/10. Por quê? Porque eu tenho 3 centésimos. Então, tá vendo que a gente coloca aqui, ó, ele tá quase no 8. Ele tá quase marcado no pontinho do 8, mas ele não é 8. Ele é 8 inteiros e 3 centésimos. E aí, a partir do momento que a gente fez a marcação, a gente identifica, então, que o 8 inteiros e 3 décimos é maior que 8 inteiros e 3 centésimos. Tudo bem? Dúvidas até aí? Se tiver dúvida, pega o caderno, porque a gente comentou isso no Hangouts, né, pessoal? Para que você começasse a aula gravada com o seu caderno, fazendo anotação, copiando, registrando tudo, inclusive as suas dúvidas, para a gente poder tirar na próxima aula, tá bom? Agora, olha só. Os números decimais também podem ser escritos na forma de fração. Sim, podem. A gente já viu isso. Olha só, eu tenho 1 inteiro e 7 décimos. Como é que eu transformo isso daqui para 17 décimos? Foi uma mágica? Pauzinho de pim, 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 pum? Não. Aqui tem algo matemático por trás para a gente poder analisar. Como é que eu leio isso daqui? Eu não leio 1 inteiro e 7 décimos, eu não tenho uma casa decimal aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou esquecer a vírgula. Esquecendo a vírgula, que número que eu tenho? 17. Depois eu penso, opa, quantas casas eu tenho após a vírgula? Uma casa. É exatamente a quantidade de zeros do meu denominador. Então, aqui eu tenho uma casa depois da vírgula, um zero no meu denominador. Então, eu posso falar que 1 inteiro e 7 décimos é igual a 17 décimos. Tudo bem ou não? Vamos ver um outro, ó. 2 inteiros e 35 centésimos. Tirando a vírgula, pessoal, que número que eu tenho? 235. Agora, quantas casas eu tenho após a vírgula? 2. Então, é exatamente a quantidade de zeros que a gente vai colocar aqui. Aqui, ó, tiro a vírgula. Tirando esse número, tirando a vírgula, que número que eu tenho? 851. 851 veio para o numerador. Quantas casas eu tenho após a vírgula? 3 casas. Então, a gente acrescentou 3 zeros. Tudo bem? Por que a gente vai usar isso? Vamos ver. Olha só, eu posso transformar um número decimal em fração. Ó, exatamente o que a gente estava falando no slide anterior. Ó, eu tenho 4 inteiros e 38 centésimos, esqueci a vírgula, 438. Quantas casas eu tenho? 2 casas decimais. Então, eu vou colocar aqui 2 zeros. Olha, gente, esse registro é um registro muito importante de você fazer no seu caderno, porque você vai bater o olho, ou de imprimir, né, e recortar e colar no caderno, como vocês queiram. Mas é importante porque você vai bater o olho nessa imagem aqui, você vai entender ou relembrar como que a gente transforma um número decimal em uma fração. Olha esse outro aqui, ó. Eu tenho 45 milésimos, né? 45 milésimos. Tirando a vírgula, que número que eu tenho? 45. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 3 casas decimais. Então, eu vou acrescentar 3 zeros. Tudo bem? E aqui a gente tem a regrinha. Olha lá, a regrinha diz assim, ó. Primeiro, retiramos a vírgula do denominador. Esse número sem a vírgula será o numerador da fração. No denominador, escrevemos uma potência de 10 com a quantidade de zeros igual à quantidade de algarismos da parte decimal do número dado. Professora, não entendi nada. Foi exatamente o que a gente fez aqui, ó. Eu não tiro a vírgula e coloco o número 438 no numerador, foi o que ele falou aqui, ó. Retiramos a vírgula do numerador, esse número sem a vírgula será o numerador. Tudo bem? Então, eu tenho 438. Agora, ó, no denominador escrevemos, aqui a gente não tem uma potência de 10, né? Aqui o 100 eu posso escrever como 10 ao quadrado, 1000 como 10 ao cubo. Então, agora como é que a gente vai saber qual é essa potência de 10? A quantidade de zeros
igual a quantidade de algarismos da parte decimal. Parte decimal, 2 algarismos. Então, a quantidade de zeros também vai ser 2. Parte decimal, 3 algarismos. Então, a quantidade de zero será 3. Tudo bem até aí? Será que eu consigo marcar frações na reta numérica e fazer comparação entre elas? Claro que consegue. É só transformar a fração em um número decimal. Atenção, o que nós fizemos no slide anterior? A gente transformou um número decimal em uma fração. Agora a gente vai fazer o inverso. A gente vai transformar uma fração em um número decimal. Antes do próximo slide, você lembra como que a gente faz? Não? Então vamos lá. Se lembra, vamos só rever. Olha só, como transformar fração em um número decimal? Pessoal, eu tenho 3 quartos, né? Esse número aqui, 3 quartos. Como, meu Deus do céu, me ajuda? Como é que eu vou transformar 3 quartos em um número decimal? Gente, essa barrinha, a gente lê 3 quartos, mas eu sei qual é a representação disso daqui. Eu sei que de 4 partes, eu peguei 3. Essa barrinha aqui, que é o tracinho da fração, não indica divisão? Lembra disso? Então, é como se eu tivesse o 3 dividido em 4 partes. Então, 3 dividido por 4, olha lá, ó. Aqui já está a conta toda, mas a gente vai por partes. Então, 3 dividido por 4, 3 divide 4? Não. Então, eu coloquei um zero aqui. 0, aí agora eu posso acrescentar 0, né? Porque vai ser um decimal, vai ser menor que 1. Então, eu coloquei uma vírgula aqui, agora eu acrescento no dividendo, então, um 0. E agora, 30 divide 4? Sim, 30 divide 4. Dá quanto? 7. 7 vezes 4, 28. Fiz a subtração, sobrou 2. Acrescento mais um 0. E agora eu tenho 20. 20 divide 4? Bingo! 20 divide 4 e dá 5. 5 vezes 4, 20. Resto, 0. Ou seja, 3 quartos equivale a 0,75 ou 75 centésimos. Tudo bem? Por que isso tudo, professora? Porque agora a gente vai comparar as frações. Pensa comigo, 4 quintos é maior, é menor ou é igual a 3 meios? Como é que a gente vai fazer para comparar essas duas frações? A gente tem uma forma de comparar a fração sem transformar, só usando a fração. Isso vai ser o nosso objetivo de uma outra aula gravada. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou transformar essas duas frações em números decimais e vou fazer a marcação. Pensa comigo, então, ó. 4 quintos. 4 quintos é igual a 8 décimos. Por que, professora, que 4 quintos é igual a 8 décimos? Pega o 4 e divide por 5. 4 divide 5? Não, é um número menor que 1, né? Então, eu vou colocar 0, quando eu coloquei o 0, eu vou acrescentar um 0 aqui. Agora sim, 40 divide 5? Divide. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes o 5, 40, resto 0. Ou seja, 4 quintos equivale a 8 décimos. E esse aqui, ó, 3 meios. Como é que eu vou transformar 3 meios em um número decimal? 3, aqui fica mais fácil, né, gente? 3 meios é a metade de 3. Mas vamos supor que eu não tenha lembrado disso. Professora, eu não lembrei disso. Vamos lá. 3 dividido por 2, aqui vai dar 1. 1 vezes 2, 2. Resto, 1. Acrescento. 1 divide o 2? Não. Então, eu vou colocar uma vírgula, acrescento 0 e finalizo, então, a minha operação. 10 divide 2? Divide. 5 vezes 2, 10. Sobra resto, 0. Vamos para a nossa reta numérica? 8 décimos. Pessoal, 8 décimos, ele está entre 0 e 1, né? Ele é maior que 0, mas ele é menor que 1. Aqui eu não dividi em 10 partes iguais, eu peguei então, ó, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Tá exatamente aqui, ó, 8 décimos. Pessoal, e o 1 inteiro e 5 décimos? Ele está entre 1 e 2, não é isso? Estando entre 1 e 2, ó, ele está entre 1 e 2, então eu vou contar aqui 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Ele está exatamente aqui. Quem é maior, gente? 1,5, né? Ele está mais à direita do número, então 1,5 é maior
que 8 décimos. Que a gente conclui que 3 meios, então, é maior que 4 quintos. Tudo bem? Tranquilo, né? Lembrando, a gente vai trabalhar nesse momento a transformação de uma fração em um número decimal e comparar. Professora, se existe uma forma de comparar esses números somente usando fração? Existe. Objetivo da próxima aula, tá bom? Agora é a parte boa. Vamos colocar em prática tudo que foi aprendido? Pessoal, no seu caderno, você vai construir uma reta e vai ordenar. O que é ordenar? Constrói a reta numérica e vai colocar quem vem primeiro, quem vem segundo, quem vem terceiro. Você vai ordenar, colocar em ordem esses 3 números. Você vai fazer a letra A letra B e a letra C. Lembrando, como é que você vai fazer com as frações? Transformar cada um desses números em números decimais. Tudo bem? Pessoal, espero ter ajudado vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus.